Senhor, amém? Honra e glória sejam dadas a Ele. Aleluia. E como eu havia prometido aos irmãos, né, falado que o nosso tema está ali na tela, 2026, seja feita a tua vontade, amém? Baseado no texto de Mateus, no capítulo 6, versículo 9 e 10, amém? E nós vamos ver e contemplar a vontade de Deus na nossa vida. E de uma forma ou de outra, nós vamos precisar aceitá-la, amém? De uma forma ou de outra, nós vamos precisar aceitar a vontade de Deus na nossa vida, nesse ano de 2026. E falando aqui a respeito da programação, né, voltando, a nossa programação dessa semana, já na quinta-feira a gente retorna o nosso estudo, né, sobre o livro de Romanos. Tem sido uma bênção. Estamos liberando um link do Google Meet para quem quiser assistir e participar também, né? Não é só assistir, amém? Você pode entrar e participar, e falar, e comentar, e tem sido bênção para a glória de Deus. Nessa quinta-feira, nós estaremos juntos, em nome de Jesus. Os que vão estar aqui com a gente, aqui na igreja, os que vão estar fora, pelo Google Meet, amém, louvado seja o nome do Senhor. Nós queremos que vocês entendam que nós estamos fazendo isso para que haja um aprendizado, amém? Para que a gente possa aprender com o Senhor. Eu aprendo com vocês, vocês aprendem comigo, é interativo, um aprende com o outro, amém? Então, essa é a vontade de Deus para a nossa vida, amados. Que nós venhamos buscar essa vontade todos os dias, em nome de Jesus, amém? Domingo que vem é o culto de louvor e adoração, estaremos aqui juntos para a glória e honra do nome do Senhor. E estou sentindo a falta de alguns irmãos, né? Mas alguns avisaram, falaram que não podia estar, amém? Mas amém, louvado é o nome do Senhor Jesus. Quem está, está, amém? Glória a Deus. Quem não está assistindo pelo YouTube, pode acompanhar, amém? Glória a Deus. O nosso trabalho, palavra, que vai ser uma bênção para a glória de Deus. Deus é bom, amém? A sua vontade vai ser feita. Muito obrigado por vocês estarem acompanhando a gente, por todos que vão ver após, né? E, enfim, tudo isso é para a honra e a glória do nome do nosso Deus, amém? Vamos fazer uma coisa? Se você ainda não cumprimentou o seu irmão, faça isso agora em nome de Jesus, cumprimente ele, amém? Fique à vontade, amém? Glória a Deus. Que a paz esteja em vossos corações, que a bênção do Senhor esteja sobre vós, amém? Estaremos juntos, amém? Sempre nessa peleja, amém? Glória a Deus, para que o nome do Senhor seja sempre glorificado. Aleluia, louvado é o nome do Senhor Jesus. E como o tema inicial, né, não podia ser diferente, a palavra de Deus, é claro que seria em cima do tema, que é Mateus 6, né? E no 9 e 10, os versículos, e a palavra é: seja feita a tua vontade, amém? Eu quero trazer um pouco do que Deus falou muito ao meu coração através disso, e se eu fosse escrever tudo o que Deus falou no meu coração aqui, eu acredito que nós teríamos mais de 1 hora de palavra, e não é isso que eu quero, amém? Amém? Eu quero uma palavra simples, objetiva, e que você saia daqui entendendo, amém? É isso que eu quero. É o máximo, é aonde eu posso chegar, é até o limite que eu posso alcançar, amém? Então, palavra do Senhor, aplauda, amém? Glória a Deus. Ficamos de pé, abra sua Bíblia ou acompanhe lá em Mateus 6, né? Do 9 e 10, versículo 9 e 10, amém? Eu tenho a minha versão aqui, que eu gosto muito da minha versão. Aleluia. Amém?
palavra de Deus, ela diz o seguinte: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua, assim na terra como no céu. Amém? Podemos assentar em nome de Jesus. A palavra é algo que falou e que fala muito forte ao meu coração e me leva para um novo tempo, para uma nova expectativa e para um tempo que nós precisamos de entendimento. Essa é a verdade. Nós precisamos de aceitação, nós precisamos de abertura, nós precisamos de permissão. Esse é o tempo que eu quero deixar para vocês dentro da vontade soberana e poderosa de Deus. Um tempo em que nós precisamos de aceitação. Diga comigo, aceitação, diga. Diga abertura, diga. Diga permissão. Amém? Então esse é um tempo em que nós vamos entender esta palavra hoje. Um tempo em que tudo que acontecer será e estará dentro da vontade de Deus na minha e na tua vida. Amém? Tudo que aconteceu, eu estou dizendo tudo. Eu não estou dizendo uma parte. Eu não estou falando para você assim, tal, olha, vai ser isso apenas. Não. Eu estou falando que tudo que acontecer ao meio desse tempo, amém? Glória a Deus, preste atenção, será tudo dentro da vontade de Deus, que é soberana, amém? É essa vontade de Deus que estará, aleluia, nas nossas vidas para o ano de 2026. Se a gente for parar para pensar, o tempo ele é como uma linha retilínea, ou seja, uma linha reta. E nós que somos servos do Senhor e entendemos isso, nós estamos caminhando sobre esta linha. Amém? Glória a Deus. Nós estamos caminhando sobre esta linha. Nós estabelecemos na nossa vida o quê? Nós estabelecemos metas, nós estabelecemos limites, nós estabelecemos vida com Deus, propósitos, enfim. Várias e várias coisas dentro dessa linha retilínea chamada tempo de Deus, amém? Esse é o tempo de Deus. O seja feita a tua vontade irá nos encontrar exatamente, seu Manuel, nesta linha que é reta, que é aonde Deus está, aleluia, fazendo a sua vontade em nós, amém, aleluia. E esse período vai se encontrar exatamente ali. Então preste atenção, aleluia. E o que irá verdadeiramente determinar, e que vai determinar de fato a vontade soberana de Deus na nossa vida, será o quê? Tudo aquilo que eu falei, a nossa aceitação, lembra que eu falei? Aquilo que nós vamos aceitar, amados, né? Aquilo que nós vamos permitir, aquilo que nós vamos dar abertura. Mas aí, poxa, a vontade de Deus vai ser determinante dentro desse espaço de tempo em que nós estamos caminhando nessa linha. Presta atenção, você está nessa linha e Deus está falando para você assim, continue. Olha, o que acontecer aqui, pode deixar que eu garanto, amém? Aleluia! Porque você está dentro do centro da vontade de Deus. E quando você está no centro da vontade de Deus, tudo que for feito por Deus será feito, amém, aleluia, e será o quê? Aceito, diga assim, aceito, fala. Então dentro da vontade de Deus você vai encontrar, amém, esta aceitação, glória a Deus. Como diz o texto, eu quero que vocês prestem atenção, para que a vontade de Deus seja feita primeiro aonde? Assim na terra como no céu. Primeira vontade de Deus
na nossa vida vai ser feita aqui na terra, para que desague lá no céu. Amém? Aleluia? Essa vontade, ela é soberana. A vontade de Deus, para ser feita lá no céu, tem que se fazer aqui primeiro na terra. Não adianta, queridos. Por isso que nós estamos aqui. Amém? E se entendermos isso, a vontade de Deus será feita lá no céu. Amém? Como diz o texto que nós acabamos de ler. E para fazer aqui na terra esta vontade, precisa começar em mim. Amém? Glória a Deus? Precisa começar em você. Precisa começar em nós. Amém? Aleluia. E se não começar, não tem como fazer a vontade lá no céu. Precisa começar em nós, amados. É por isso que nós estamos numa reta, e vou dizer uma coisa para vocês, numa reta final. Essa é a verdade. Nós estamos numa reta final, e bem perto de um grande acontecimento, de um grande episódio, irmãos, que vai abalar esse sistema todo. Não vai haver governos, não vai haver nada que vai impedir isso, amém, aleluia, porque essa é a perfeita, agradável vontade de Deus a acontecer, amém, glória a Deus. Pode acontecer daqui a pouco? Pode acontecer amanhã, senhora Conceição? Pode acontecer daqui a um mês? Pode acontecer daqui a um ano? Pode acontecer a qualquer momento, amém, aleluia. É por isso que nós temos que estar estabelecidos dentro da linha da vontade de Deus. Essa vontade que é sobre nós. Nós, aleluia, não estamos suplantando nunca a vontade de Deus. É a vontade de Deus que nos suplanta. É ela quem envolve. Nós estamos ali, amém, glória a Deus. E precisamos estar neste centro, no centro da vontade de Deus. Aleluia. Tem muitas coisas, porque a vontade de Deus no céu já foi estabelecida. Mas aqui na terra, queridos, ela precisa se estabelecer ainda. Muita coisa precisa acontecer aqui ainda. Mas nós sabemos que não temos um tempo determinado, falar assim, não, Jesus vem amanhã, pronto, então, está preparado? Então se prepare, olha, está tudo certo. A Bíblia diz que Jesus vem, aleluia, no dia 5 de janeiro de 2026. A Bíblia diz isso, irmãos? A Bíblia diz que daqui a 10 dias Jesus vem. A Bíblia está dizendo isso, irmãos? Não. É por isso que nós precisamos estabelecer a nossa vida aqui na terra, para que a vontade de Deus seja feita, para que possamos, queridos, desfrutar das bênçãos prometidas de Deus. Como nós vamos desfrutar se nós não entendemos ainda a vontade suprema de Deus sobre nós? Presta atenção, amados. Jesus fez isso. O seu maior interesse, o maior interesse de Jesus Cristo, sabe qual era, amados? Era de fazer a vontade do Pai, amém, aleluia. Esse era o maior interesse de Jesus, fazer a vontade do Pai, como diz lá em Mateus, que nós acabamos de ler, 9:10, portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Agora veja uma coisa interessante que eu quero passar para vocês. Veja, nós estamos na linha do tempo de Deus, não é isso? Agora veja, o que ele diz, ele fala teu nome, ele diz teu reino, e ele diz a tua vontade, amém? Ou seja, o teu nome, reconhecimento, o nosso reconhecimento pelo nome de Jesus, pelo que Ele é em nós, amém, aleluia, aleluia, o teu reino já está conosco, já está em nós, amém, aleluia, o reino de Deus está em você, amado, amém, aleluia, presta atenção, Deus já definiu isso, e a tua vontade seja feita em nós. E nós precisamos entender
que esses 3 pilares, eles são importantes. Sabe para quê? Para a nossa santificação, para a nossa entrega, para a nossa abdicação, para o nosso conhecimento, para a nossa vida. Nós precisamos entender, teu nome, teu reino e a tua vontade está sobre nós, amém? Aleluia! Está em você, amado. Deixa eu contar uma história interessante que eu achei bem a contento, e eu estava pensando e analisando, falei, poxa, é verdade. Embora seja uma coisa assim, uma comparação, mas é uma história que Deus colocou no meu coração para eu passar para vocês, tá bom? Vocês sabem que eu gosto muito de assistir futebol, demais, eu gosto. Então eu acho que o momento que eu tenho para relaxar um pouco e tal, é o momento que eu coloco o meu tablet, não assisto na TV, porque a Márcia está sempre assistindo na televisão, eu vou assistir no tablet. Aí eu vou e assisto o futebol, porque eu gosto de assistir futebol, seja ele campeonato brasileiro, seja ele campeonato português, seja ele a Liga das Nações, eu gosto de assistir futebol, sempre gostei, né? E em meio a isso, eu fiquei pensando e analisando e comecei a trocar em miúdos com Deus a respeito, né, dessa situação. Veja bem, queridos, nós temos ali 2 times de futebol, ok? 2. Um que joga um contra o outro, não é verdade? Eles estão, vamos dizer, numa final de campeonato, ok? Presta atenção como a vontade de Deus aqui é tremenda, irmãos. Elas estão no final de um campeonato, ok? Então os 2 times estão lutando para ganhar, sim ou não? Óbvio, né? Um vai jogar contra o outro, né? E olhando a cena, né? Quando você vê um final de campeonato, você olha aquela cena, aquela coisa, parece que eles estão até brigando, são até inimigos dentro de campo, né? A gente olha assim, na perspectiva, a gente olha, eles disputam cada jogada, cada lance, quedas, faltas, a gente vê tudo isso em jogo, principalmente em final de campeonato, não é verdade? Mas o objetivo maior desses 2 times, qual é, queridos? E ganhar o campeonato, não é isso? Marcar o gol e ganhar, o objetivo é esse. É alcançar o objetivo de marcar o gol e ganhar o campeonato. Agora veja, queridos, seja, né, num tempo normal, numa prorrogação, ou numa disputa de penal, a gente sabe que um vai sair vencedor, sim ou não? Isso a gente sabe, ok? Vamos lá. Perceba o seguinte, que o tempo, ele é determinante dentro desse cenário. Ou seja, no tempo normal, ou na prorrogação, ou penal em si. Porque somente um time vai vencer. Mas, o que eu tenho visto, eu assistindo esses jogos, o que eu tenho visto? Agora vem uma parte muito importante, é algo que me chama muita atenção, queridos. Ambos os times têm servos de Deus. Sim ou não? Ambos os servos de cada time pedem oração a Deus para ganhar o jogo, sim ou não? Estão percebendo o que eu estou querendo dizer? Sim ou não? Mas somente um time vai ganhar. O outro vai ficar em segundo lugar. Então eu pergunto, qual oração foi atendida? Quem acha que foi aquele que ganhou? Levante a mão. Quem acha que foi os 2? Levante a mão. Irmãos, preste atenção, nós estamos dentro da vontade de Deus, não é isso? Oh, irmãos, é óbvio. As 2 orações foram ouvidas, mas ele fez a vontade dele, não foi isso? O time que perdeu, que ficou em segundo lugar, ficou em segundo lugar. Sim ou não, irmãos? O que ganhou, ganhou. E amém? Mas por que eu estou trazendo isso? Porque é para trazer para a nossa vida, amados.
Ganhar ou perder não é tudo. É a vontade de Deus que prevalece. Sempre vai ser. Se você não ganhar algo hoje, amém, louvado seja Deus, seja feita a vontade de Deus. Mas amanhã você pode ganhar, amém, glória a Deus. Amém, louvado seja Deus, e seja feita a vontade de Deus. E as coisas continuam, sabe? Veja bem, qual o sentimento que fica no coração? Agora vamos lá. Qual o sentimento que fica no coração daqueles que oraram e pediram, mas perderam? Frustrações, amados, tristeza. Nós somos seres humanos, vamos parar para pensar, amados. Poxa, eu dobrei meu joelho lá no campo, eu vejo isso acontecendo, né? Às vezes quando faz o gol, olha, não é assim que eles fazem? Apontam para o céu e dizem, é para Deus, não é para mim não, eu não tenho nada a ver com isso, foi Deus. Não é verdade, Rodolfo? Nós que assistimos, né, futebol, a gente sabe. Mas qual é o sentimento que fica de quem perde? Frustrado, chateado. Pergunta, isso é para chegar e dizer a Deus assim, poxa Deus, eu te pedi tanto e você não fez isso para mim? É para fazer isso, irmãos? Qual é a atitude de uma pessoa, ou de um time, ou de uma pessoa que pediu e que não recebeu? Qual é a atitude? Porque para quem ganha, só agradecer, amém? Obrigado, Senhor, nós ganhamos, a taça está aqui na nossa mão. Não é isso, irmãos? É só agradecer, porque a vontade de Deus foi feita dessa forma. É só agradecer. Eu tenho algo importante para dizer para vocês. Que Deus colocou aqui no meu coração. Tudo isso aqui foi anotado porque Deus foi falando e eu fui colocando. Amém? A vontade de Deus, ou seja, aquela vontade soberana, não está condicionada a níveis. Presta atenção. A nenhum nível, ou seja, quem mais ganha, quem mais perde, não está condicionada a isso. E o que eu quero dizer com isso, amados? Veja, que dentro da linha tênue da soberana vontade de Deus, na qual eu e você, a qual nós estamos, nós que somos seus filhos, perder ou ganhar estará sempre na vontade de Deus, como diz a irmã. Aí eu perdi, poxa, eu orei tanto porque eu queria tanto que Deus fizesse isso, mas não fez. Por quê, Senhor? A gente nunca pergunta para quê, né? A gente sempre diz por quê primeiro. A gente sempre tem uma pergunta a fazer a Deus. Sabe? Mas foi a vontade de Deus não ganhar. Não é isso? O time que perdeu ficou em segundo lugar. O que ganhou, ganhou. Amém? Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Foi uma alegria. Houve frustração de um lado, tristeza de um, alegrias de outro. Mas eu quero perguntar, a vontade de Deus mudou? Não muda, amados. Não muda, a vontade de Deus não muda. Sabe? É como se você estivesse indo para uma entrevista de emprego e chegasse lá, tivesse 10 pessoas. Dessas 10 pessoas, tivesse 3 ou 4 que fossem servos de Deus, contando com você. E você saiu da tua casa e disse, Senhor, eu preciso desse emprego. Não é isso? E você chegasse lá e tivesse 10 pessoas esperando também, e as outras 4 dizendo, Senhor, eu preciso desse emprego. E as outras que não eram evangélicas ou que não entendem muito bem do assunto de Deus, talvez digam, Senhor, ou Deus, né, me ajuda. Agora pergunta, você vai lá, você orou a Deus, mas o emprego não vai ser seu, vai ser de outro. Né? Culpamos Deus porque Ele não deu emprego? Não. Claro que não, amados. A vontade de Deus foi feita. Escuta, os mínimos detalhes. Nós estamos montados. Eu quero que vocês entendam hoje isso. Nós estamos montados, fixados na vontade de Deus.
E se ganhou, ou perdeu, ou deixou de acontecer, ou não aconteceu, não há problema, porque continua sendo a vontade de Deus. Amém? Aleluia! Quer fazer algo? Prospete algo, sim. É necessário que nós prospetamos algo. Mas toda vez que você falar isso, você diga que seja feita a vontade de Deus. Se Deus quiser, nós estaremos aqui amanhã. Se Deus quiser, eu farei isso, eu farei aquilo, como diz a Bíblia. Por quê? Porque é a vontade de Deus, amados. É essa vontade que é soberana, sabe? E tudo vai depender de como nós aceitamos tudo isso. Se perdemos, se ganhamos, como que o time de futebol lá aceitou isso. Talvez nas entrevistas, como eu tenho visto, eles dizem assim, poxa, nós poderíamos ter jogado melhor, nós poderíamos ter, atacado mais, nós poderíamos ter feito isso, poderíamos ter feito aquilo, mérito para eles, porque eles fizeram e ganharam. É isso, amados. A gente pode jogar e jogar justificativas, mas Deus está falando, ei, sem justificativas, foi a minha vontade, amém, aleluia? Trazendo isso para o lado espiritual nosso, sem justificativa. Deus faz a vontade dele, Catarina. E não tem como dizer assim, não, Deus, ele vai fazer a vontade dele, amém, aleluia? Deus não está alheio a nada nesse mundo, a nada. A esses últimos acontecimentos que vocês já ficaram sabendo, as coisas que estão ocorrendo no mundo inteiro, Deus não está alheio. Deus vai fazer a sua vontade, amém, aleluia? Ei, cada vírgula desta palavra está a se cumprir, amém, aleluia? E ela vai se cumprir, por quê? Porque esta é a vontade de Deus, diga, aleluia, diga assim, esta é a vontade de Deus, fala. Esta é a vontade de Deus para a sua vida, para a minha vida e para a nossa vida, para este mundo em que vivemos. Sabe? Deus nunca irá deixar de ouvir as nossas orações. Deus não deixou de ouvir a oração daquele time que perdeu, ou de uma pessoa que foi arrumar um emprego e não conseguiu. Deus não deixou de ouvir, porque Deus sabe de todas as coisas, amados, amém? Ele não deixou de ouvir. Mas existe uma coisa que eu quero deixar para vocês para finalizar. Entre o nosso querer e o nosso realizar, sempre irá existir o quê? A soberana vontade de Deus. Podemos prospectar para realizar coisas? Podemos. Podemos dizer, olha, eu vou fazer isso, eu vou conseguir? Pode. Olha, irmãos, se estiver dentro da vontade de Deus, deixa eu falar uma coisa. Não tem pai, não tem mãe, não tem demônio, não tem anjos, não tem principados, não tem potestades, não tem nada que vai impedir o que Deus vai fazer. Amém? Se estiver dentro da vontade de Deus. Também se não tiver, ele vai chegar e vai avisar. E você vai entender que ainda não é o tempo, lembra do tempo da linha retilínea? Para você alcançar essa vontade. Mas é esse Deus que faz por nós, seu Manuel. Não somos nós. Aliás, quem somos nós? Para dizer a Deus o que ele tem que fazer. Não é verdade? Quem somos nós? Somos barros. O barro vai dizer ao oleiro o que ele tem que fazer? Olha, me faça assim. Agora você me entortou demais. Agora me arruma um pouquinho aqui. Não, tá muito torto ainda. Não, ajeita por aqui, por baixo, que o negócio está sério. É isso que você vai falar para Deus? Você acha, senhora Conceição, tem lógica isso? Mas eu estou falando isso, mas tem pessoas que são assim, amém, irmãos? Não é o caso da gente aqui, mas tem pessoas que são assim. Falar para Deus não, porque Deus é obrigado a fazer, porque já estava determinado, então Deus vai fazer. Espera aí, não é assim. Não é assim. Não podemos esquecer da vontade de Deus. Ela quem modifica, ela quem faz.
Ela quem vai agir, ela quem vai trazer, vai fazer com que a gente entenda o que nós precisamos entender. Não é o que nós queremos, não é o nosso, eu quero e vai, não, é a vontade de Deus. Quando você fizer qualquer coisa na sua vida, quando eu fizer qualquer coisa na minha vida, eu vou dizer: Senhor, eu queria tanto fazer isso tudo, mas Senhor, seja feita a tua vontade. Eu não quero atropelar, eu não quero colocar os carros adiante dos bois, eu não quero fazer com que as coisas sejam do meu jeito, não. Eu quero que seja do teu jeito, da tua vontade, Senhor. Mas esse é um desejo do meu coração, que eu gostaria de fazer isso. Mas eu deixo para ti, Senhor, para me ajudar nesse processo. É isso que nós temos que fazer. Sabe? É claro, irmãos, que Deus é Pai e vai te ajudar, amém? Glória a Deus. Ele vai ajudar, queridos. Ele não vai deixar você aí ao léu, não vai deixar você sem resposta nenhuma. Porque a vontade de Deus tem que ser feita. Por isso que Jesus vai falar nessa oração sacerdotal linda. Faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, amém? Glória a Deus. Perdoa as nossas dívidas. Poxa, Jesus ensinava como deveria orar, a forma como precisava orar. Implementa uma oração, queridos, que fala sobre tudo na nossa vida. E que diz sobre mim, e que diz sobre você, e que diz sobre a vida. E o que nós precisamos fazer aqui nesse mundo para alcançarmos o quê? Lá o céu, amém? Aleluia. Então a vontade de Deus é aqui primeiro. E depois lá, amém? Vai ser feita lá. Vai ser feita lá no céu, amém? Deixa Deus fazer a sua vontade na tua vida, amém? Para que as coisas possam acontecer da forma mais sublime que você possa imaginar, mais tremendo. Eu quero que você fique de pé em nome de Jesus. Esta é a vontade de Deus para a nossa vida. Não há como a gente deixar e dizer: não, Senhor, eu não caminho na tua vontade, eu não faço a tua vontade, ou sabe, Senhor, não, entenda, você está nessa linha retilínea do tempo, e esse tempo é determinante, amém? Para a sua vida. O que você vai colher, ou o que você vai plantar, ou o que vai colher, não importa. Aliás, importa para cada um de nós. Cada um sabe o que vai fazer. Amém? Mas uma coisa é certa: a vontade de Deus seja feita. Para que aqui a gente possa chegar lá um dia, Senhora Conceição. Ó Deus, eu fiz o possível. Eu fiz a tua vontade. Eu fiz o que eu pude. E tu tens o arquivo aí da minha vida informando isso. Mostra para mim aí. A pessoa é um arquivo enorme, gigantesco, né? Um telão assim, né? Eu estou conjecturando, amém, irmãos? Não é ser assim, não. Um telão grandão assim. Vamos mostrar aqui, né? A vida. Vou te mostrar aqui como é que foi a sua vida. Ó, assim, assim, assim. Imaginou, né, irmã Adriana, um negócio desse? A gente chegar lá, uma tela gigantesca, Deus falar assim: olha, vou mostrar aqui a vida do pastor Sérgio. Desde quando ele não era nem nascido ainda, eu vou mostrar para ele como é que ele foi. Já imaginaram isso mais ou menos, irmãos? Hein? Como é que foi? Ixi, foi muito ruim para sua mãe, hein? Né? Mas depois se redimiu, né? Depois se redimiu. E aí vai, irmãos. São coisas. E aí? Isso, eu estou conjecturando, irmãos, mas nós vamos dar conta disso tudo. A Bíblia fala isso. Mas para que a vontade de Deus seja feita lá no céu, para que a gente possa ter o céu como nosso novo lar, amém, glória a Deus, nós precisamos que a vontade de Deus seja feita aqui primeiro, aqui na terra,
como será feita nos céus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus.